Após deixar o Goiás há mais de 2 anos, a diretoria esmeraldina ainda paga os salários do atacante Henrique Almeida. No vídeo de hoje quero contar aqui para vocês um pouco a respeito dessa bizarrice nos bastidores do Verdão. Além disso, falar também sobre o meio-campista Albano, jogador que estava emprestado do Goiás ao Paraná, onde acabou sendo eliminado na Série D do Campeonato Brasileiro. Como que fica essa sua questão? Será que ele volta agora para o Goiás ou vai continuar no Paraná? Até quando também vai o seu vínculo com o time esmeraldino e o seu momento também na capital paranaense? E comentar aqui com vocês outro assunto também importante do nosso vídeo, envolvendo o meio-campista Marquinhos Gabriel. Será que ele já vem treinando entre os jogadores titulares? Pode ser os 11 iniciais para o técnico Jair Ventura no final de semana ou ainda deve continuar com o Luan Dias? Esses serão os 3 principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira também nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, que eu vou estar deixando na tela final. Se inscreva e compartilhe o nosso canal para ajudar a chegar a mais esmeraldinos aqui no YouTube, combinado? Outro recadinho também importante que eu quero passar para vocês é da Alternative Bike Shop, ela que está localizada no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. Lá você pode encontrar a sua bike nova a partir de R$ 1.200, uma bicicleta aí Aro 29. Além disso, você pode encontrar outros modelos de bicicleta, como os que eu vou estar deixando o link aqui embaixo do Instagram, lá do perfil. Convido você a conhecer um pouquinho mais, e alguns pequenos reparos também. Está localizada na Avenida J2, lá no Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia, nosso apoiador aqui do YouTube do Goiás News, beleza? E o outro também é da Caravela do Sul Representações. Lá você encontra as melhores opções para embalagens para sua loja, inclusive vários copos, sacolas, enfim, tudo mais. E a representação da Copozão, das melhores marcas também do Brasil, a representante exclusivo a Caravela do Sul, tanto para Goiás quanto também para o estado do Tocantins. Fazem as entregas também gratuitas nesses 2 estados. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da Caravela do Sul. Vai lá também e dá uma olhada para dar um up no seu negócio. Bora começar o nosso vídeo de hoje para contar uma bizarrice envolvendo os bastidores do Goiás e a ótima gestão que foi do Marcelo de Almeida lá na temporada de 2019 / também em 2020. Sobre o atacante Henrique Almeida, você lembra dele? Acho que muitos de vocês que acompanham aqui, o Goiás conseguiu levar gol desse cara contra o América Mineiro algumas rodadas atrás. Pois é, o Goiás ainda paga os salários do jogador e levou o gol dele ainda nesse Campeonato Brasileiro. Um show de horrores, né? Isso tudo foi uma confirmação do próprio presidente atual do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, naquela sua coletiva de imprensa. Ele disse que quando assumiu o Goiás, lá ainda em janeiro de 2020, tinha ali 25 jogadores para serem negociados esses seus acordos trabalhistas, o que possivelmente ele não deixou claro todas essas linhas, mas a gente pode entender como salário, direitos de imagem, outros prêmios como luvas, FGTS, por aí vai, todas essas partes ligadas a salários. Ele conseguiu negociar com 21 desses jogadores e os outros 4 acabaram levando o Goiás na justiça. Aqui de cabeça acredito que foi o Sidão, porque ele não tinha vínculo ali com o Vasco da Gama, não tinha como ele processar outra pessoa se não fosse o Goiás, e o Queco e o Daniel Besser, acho que foram esses 3 jogadores. Se tiver aí mais algum, trago aqui para vocês que eu consigo lembrar de cabeça. Mas o Henrique Almeida conseguiu uma parceria, juntamente com o jogador, para o pagamento em algumas parcelas, no total dividido em 16 vezes. Ele não falou quando que começou a pagar essas dívidas. Vamos supor que ele tenha começado em janeiro já de 2020. Praticamente o Goiás terminou de pagar, na teoria, essa sua dívida em junho desse ano de 2022. Inacreditável, um show de horrores. Um jogador assim que não conseguiu render aqui com a camisa do Goiás. Acho que um dos caras mais corpo mole que eu já vi no futebol brasileiro. Lá no América até que vem fazendo algumas partidas mais aceitáveis, Então o Goiás negociou essa dívida juntamente com o atacante Henrique Almeida em 16 parcelas, como eu falei para vocês, Ele não deu mais detalhes a respeito de quando começou e quando vai terminar essa dívida, mas que pelo menos houve um acordo para o parcelamento e a quitação desse débito lá juntamente com o atacante e os seus representantes. Pelo Goiás, ele que atuou lá no comecinho do ano de 2020, principalmente ali no Campeonato Goiano, não conseguiu render muito bem, fez 4 partidas apenas, foi até titular no primeiro jogo contra a equipe da Aparecidense. Depois disso eu lembro que ele errou um pênalti contra o Goianese, acho que um empate dentro de casa por 1-1. Nossa, como era feio aquele time do Goiás no começo do ano, Deus me livre. Também contra o Vila Nova, inclusive seu último jogo foi contra o Goianese, lá no dia 8 de fevereiro, no comecinho, nem tinha paralisação do futebol, nem nada nesse sentido. Acabou rescindindo seu contrato com o Goiás, depois de ter uma grave lesão que praticamente tirou ele da sequência da temporada. Depois disso, o Henrique Almeida jogou na Chapecoense em 2021, até que fez algumas partidas ok's na Série A do Brasileirão, 10 no total, não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência, mas tem um empresário muito bom, o que garantiu o América Mineiro agora em 2022, 31 partidas, 4 gols marcados e outras 2 assistências, vencendo também um jogador importante, mas na composição de elenco lá do Coelho, E lembrando assim,
Beleza, o cara não foi bem no Goiás, mas a gente não pode culpar o jogador. É o que eu sempre falo, né? Vamos supor aí que você tenha um trabalho para fazer e você é contratado por R$ 100, vamos supor, né? E você vai lá, faz o seu serviço e acaba machucando, não sei, ou é dispensado mais cedo, e aí o cara depois de 3, 4 meses não quer pagar o seu salário. É basicamente isso que o Goiás, em grande parte, né, dessa gestão do Marcelo de Almeida, fez aí com vários jogadores daquele time de 2020, teve a paralisação do futebol, mas já desde 2019 o próprio Marcelo de Almeida já falava que o time fechava no vermelho na casa de R$ 2 milhões mensais, e em 2020 apenas estourou essa bomba, né? Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Como falei, não rendeu dentro de campo, isso é óbvio, né? Jogador muito corpo mole, já era desde aquela época, bem anteriormente a isso, no São Paulo, no Granada, na equipe da Chapecoense também, mas o Goiás também tem a sua responsabilidade de não ter feito esse pagamento e agora sendo essas 16 parcelas que ainda não consegui confirmar quando que vão acabar, né? Bora dar sequência no nosso vídeo para falar de outra notícia exclusiva aqui do YouTube do Goiás News, desta vez envolvendo o meio-campista Albano, jogador de 25 anos de idade que estava emprestado do Goiás para a equipe do Paraná Clube na reta final da Série D do Campeonato Brasileiro. Para falar a verdade, fez o Campeonato Goiano pelo Goiás, muito mal, não conseguiu render, acabou sendo emprestado para a equipe do Remo, onde até fez algumas partidas aceitáveis, 7 jogos, 1 gol marcado, e acabou sendo dispensado, né? O contrato rescindido, o Remo estava uma bagunça danada nesse ano, tanto é que acabou não classificando, né, para a fase de mata-mata na Série C do Brasileirão, tanto é que a Aparecidense acabou sendo um dos 8 classificados da primeira para a segunda fase, brigando pelo acesso, né? Então acabou sendo demitido juntamente ali na equipe do Remo e foi contratado para a equipe do Paraná, já nessa fase de mata-mata da Série D do Brasileirão. Tanto é que ele fez a sua estreia no jogo de ida contra a equipe do Cascavel, foi titular pelo Paraná Clube, empate em 0-0, no jogo da volta, né, onde o Paraná conseguiu o seu acesso, foi a classificação para aí sim brigar pelo acesso, né? O Albano foi titular nesse jogo, também no duelo da ida e da volta contra o Pouso Alegre de Minas Gerais, empate dentro de casa por 0-0 e derrota no interior de Minas por 1-0, né? Então acabou que foi eliminado da Série D do Brasileirão e o Albano tinha seu contrato até o final da Série D do Campeonato Brasileiro e eu fiz aí algumas apurações para tentar saber um pouquinho mais a respeito dessa história. O contrato do Albano com o Goiás vai até dezembro de 2023, então ele ainda é sim um jogador esmeraldino. O que pega é que a CBF ela tem uma política muito específica quando o jogador pode ou não retornar, porque eu vi muitos de vocês perguntando o seguinte aqui pra mim: Guilherme, e agora? O Paraná foi eliminado da Série D do Brasileirão, será que o Albano pode voltar agora e já ser inscrito? Porque ele era do Goiás, só vai rescindir o seu contrato com o Paraná, mas não, tá bom? A CBF é bem clara em relação a isso, independente se é jogador emprestado, joga aqui no Brasil ou lá no mundo árabe, tanto faz, na Europa, não tem essa diferença. A questão é que o jogador tem que ter um acordo assinado, como é no caso do Johnny Lucas, ainda não foi inscrito, mas já tem um acordo, não foi inscrito no BID, né? Mas já no Campeonato Brasileiro já tem esse acordo antes do dia 15, no máximo ali no dia 15, e o Albano não rescindiu o seu contrato com a equipe do Paraná. Você lembra do Everton Brito, aquele que jogou aqui no Goiás lá na Série B de 2021? Pois é, ele foi negociado com o Náutico, saiu do Paraná Clube e foi para o Náutico, inclusive o seu nome estava no bid da CBF de rescisão lá no dia 15 de agosto, ou seja, no limite da janela de transferência. Então o Albano não apareceu o seu nome dentro do bid da CBF, o que dá pra gente entender que ele não irá retornar agora para o Goiás, já que não pode ser inscrito. O que pode fazer? Ele até pode retornar para o Goiás, né? Mas não para jogar, porque no ano que vem o Paraná só vai ter a segunda divisão do Campeonato Paranaense para disputar, já que o time caiu, conseguiu essa proeza, né? Paraná inacreditável, dívidas assim, uma atrás da outra. Até fui no jogo do Paraná quando eu estava lá em Curitiba, a torcida realmente muito apaixonada. Até lembrei daquele jogo Goiás e Paraná na Série B de 2012, um golaço, né, do Ricardo Goulart, depois de uma tabelinha, estádio muito bacana também, mas eles não conseguiram, né, o acesso, muito menos do que isso na Série B. Na Série C do ano passado haviam sido rebaixados, agora no Campeonato Paranaense desse ano foi rebaixado novamente e na temporada que vem terá só a segunda divisão estadual, nem Campeonato Brasileiro irá disputar o Paraná Clube, então fica essa indecisão, né? O vínculo do Albano ainda permanece vinculado, no caso, né, à equipe do Paraná Clube, mas não dá pra gente cravar que ele vai jogar nesse ano de 2022, mas certamente pro Goiás ele não volta, já que não foi assinado essa sua rescisão até o dia 15 de agosto. É um assunto um pouquinho enrolado, enfim, mas de qualquer forma ele tem contrato com o time esmeraldino até dezembro de 2023. O Paraná Clube também tem o interesse de contar com o jogador pro ano que vem. Não sei se é o melhor caminho, né? Acho que o Albano ele deveria ter voltado para a Aparecidense. Se eu fosse o Goiás, teria repassado o jogador após ele o campeonato estadual, já que ele conhece a Aparecidense, foi muito bem também lá em 2020 e é um time bem mais organizado do que os que ele acabou passando, né? Como o Remo nessa temporada e agora finalizando
o ano de 2022 na equipe do Paraná. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Antes do Goiás contratar o Marquinhos Gabriel, eu até aceitaria o Albano, porque para quem não tem nada, né, qualquer coisa já estava servindo, mas agora já tem essa opção no próprio Marquinhos, tendo o Luan Dias ali para ser um reserva imediato, acho que tá até aceitável, não precisa fazer esse tipo de loucura como o Albano, que não conseguiu render, né, com a camisa esmeraldina, mas falando para vocês, o contrato dele com o Goiás vai até dezembro de 2023, a tendência é que temos aí um desfecho nas próximas semanas, será que continua no Paraná ou algo nesse sentido, mas jogar pelo Goiás, a diretoria não tem esse interesse e também não foi encerrado, né, o seu vínculo no Paraná Clube lá no bid da CBF. Bora dar sequência no nosso vídeo de hoje, agora sim para finalizar de vez, né, falar sobre um assunto um pouquinho mais tranquilo do que essa questão do Albano, que é o meio atacante Marquinhos Gabriel, jogador de 32 anos de idade, foi anunciado no Goiás ainda nesta última segunda-feira e possivelmente deverá ser o titular para o duelo contra a equipe do Atlético Mineiro. Ele vem treinando normalmente, ainda bem, né, já que ele vinha jogando também normalmente lá na equipe do Criciúma, inclusive duas fotos que o Goiás acabou postando dele, uma ele estava com colete azul e outro sem, né, então a gente fica difícil, né, vai saber se vai ser titular ou até mesmo reserva, mas com as atuações ruins, né, o Luan Dias não conseguiu render, é natural, né, igual já cansei de comentar aqui no Goiás News, não dá pra você exigir que um jogador tão jovem, igual o Luan Dias, o próprio Dada Belmonte, jogou só aí na Ponte Preta, no Água Santa, chegar agora e ser o titular absoluto da Série A. Não tem como, né, o garoto suportar essa responsabilidade. O Marquinhos Gabriel, muito pelo contrário, já vem adaptando bem aos companheiros de equipe e já vinha atuando, isso é muito importante, né? Um cara que conhece já a primeira divisão, mas estava fora dela desde lá da temporada de 2019, né? Se eu não me engano aqui, quando ele disputou a Série A do Campeonato Brasileiro com a camisa do Cruzeiro. 2019 ou 2020 ele acabou indo para a equipe do Atlético Paranaense, 2020, e depois no Cruzeiro, né? Então assim, o jogador já estava um período fora da primeira divisão, mas pelo menos o seu físico já está bacana lá na equipe do Criciúma, onde vinha jogando, fazendo uma boa Série B, né? Foram 6 gols marcados na segunda divisão brasileira. Além disso, já tendo essa semana cheia para treinamentos com seus companheiros. A tendência é que embarque para Belo Horizonte, ainda amanhã, né, nessa próxima sexta-feira, sendo titular contra o Atlético Mineiro. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Para você, é melhor o Goiás já começar o jogo contra o time mineiro com o Marquinhos Gabriel sendo o camisa 10, ou é melhor deixar o Luan Dias, até mesmo pelo entrosamento do time, ou algo nesse sentido, um respeito, né, para o cara que já estava lá sendo titular? Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, mas só de ter esse jogador já é importante, principalmente para o próximo jogo. Esse é muito difícil contra o Atlético Mineiro, é óbvio, o Goiás não vai criar a todo momento, mas contra o Atlético Goianiense dentro de casa, a tendência é que o Goiás tenha mais essa obrigação de buscar a vitória, e o Marquinhos Gabriel, já estando bem entrosado com o time, certamente fará muita diferença. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira os nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, como esse daqui que eu gravei ainda nesta última quarta-feira. Vou estar deixando na tela final para vocês acompanharem. Outra informação também de bastidor, o Goiás estava acertado com o meio-campista do Bahia. Vou estar deixando aqui no finalzinho para vocês acompanharem. E também se inscreve, ativa as notificações, confira os nossos apoiadores aqui no YouTube do Goiás News. Vai lá, segue eles, já me ajuda demais para mostrar que dá resultado, né? Enfim, aqui na nossa divulgação e mantendo esse trabalho aqui autêntico, né, com vocês e sem nenhum meio por trás, né? Não tem ninguém que me financie, exceto vocês que assistem o meu vídeo e também nossos apoiadores. Não tem Globo, não tem nada nesse sentido. Então eu preciso do apoio de vocês, nem da compreensão também com os nossos parceiros. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!